Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube e hoje trazendo para vocês o primeiro vídeo da temporada de resultados do quarto TRI de 2022. Para você que não sabe, a gente está entrando agora no calendário de balanços, né, onde as empresas divulgam seus resultados, e a primeira empresa relevante que eu quero trazer aqui para vocês os destaques e dar, obviamente, também a minha opinião, é Santander. Para você que me acompanha, você sabe que eu tenho uma carteira previdenciária aqui, onde eu foco em acumular ações de boas empresas que pagam dividendos, e Santander é um dos bancos que eu tenho posição, apesar de ser menor, por exemplo, do que a posição que eu tenho em Banco do Brasil. Então hoje eu quero trazer para vocês a visão geral desse resultado e falar o que é o que eu estou fazendo, né? Se eu devo continuar comprando Santander, se eu vou diminuir, se eu não vou comprar, assim por diante, beleza? Então, por favor, acompanhe aqui o canal ao longo desse vídeo e veja os outros vídeos também, porque é tudo muito complementar, certo? Se você não for inscrito, se inscreva, deixa seu like, comente qualquer coisa, porque isso tem ajudado demais o algoritmo a divulgar meu canal para mais pessoas, certo? Bora. Bom, só uma visão geral para vocês antes de falar do resultado, tá? A ação tá oscilando para cima hoje, basicamente quase um 0 a 0, né? 0,40 de alta. Teve bastante volatilidade, né? Então você perceba que a ação abriu, né, ali nos seus 26, aí deu uma boa valorizada, depois acabou descendo um pouquinho. Então a volatilidade intraday, né, que é essa volatilidade no dia, tá bastante acentuada. Isso muito por conta do resultado. A gente teve um resultado que, já dando spoiler, não foi um resultado bom, mas de certa forma, tá? Eu acho que isso era meio que já era sabido, tá? Mesmo que venha um pouquinho pior do que a expectativa, como eu vou mostrar, já era meio sabido, então nada muito para assustar. Eu acho que a boa mensagem aqui fica a mensagem para o futuro, tá? Então por isso que eu acho que a ação não está sofrendo muito no dia de hoje, mesmo também com recomendações de outras casas de análise, enfim, recomendando a venda do papel. Isso poderia trazer uma pressão bastante vendedora, mas não é o caso, certo? Bom, eu fiz uns slides aqui só para trazer para vocês os destaques. Óbvio que você pode ler o release com muito mais calma, ler exatamente todas as linhas ali do balanço, mas aqui eu tentei te trazer as possíveis coisas que a gente fica olhando bastante, tá? Então, primeira questão aqui é o lucro líquido, porque a gente está sempre olhando para dividendos. Quanto maior o lucro, obviamente melhor também a distribuição de proventos, dado que isso vem do lucro, né? Uma empresa que lucra mais, ela consegue distribuir mais dividendo. Foi de 1,69 bi, então perceba, não é um prejuízo, pelo contrário, mas muito menor, né, do que a gente viu no TRI passado, 46% de queda comparado ao terceiro TRI, que já foi ruim, e uma queda de 56% ano contra ano, comparado ao final de 2021, tá? Veio abaixo, né, aqui eu escrevi com a letra errada, mas veio abaixo das expectativas do mercado também, que era de 2,86 bi. Então, o mercado já esperava uma queda, a queda não é o que assusta. O que pode assustar, de certa forma, alguns investidores é esse lucro vindo pior ainda do que o mercado já estimava, que na verdade já era uma queda, tá? A gente teve uma outra linha importante, tá? Que são as provisões. Muita gente agora, muitos analistas estão falando que isso pode ser via impacto ali de Americanas, das dívidas podres, que está na casa aí dos 3,5, 3,6 bi, tá? Que vai afetar bastante o Santander, mas a empresa não comentou, tá? Inclusive eles disseram que não iam comentar sobre o caso Americanas nesse momento. Então a gente deve ver ao longo dos próximos tempos como isso de fato vai afetar o resultado de Santander e como que isso vai ser corrigido, assim, de certa forma, ao longo dos próximos balanços, ao longo dos próximos trimestres, tá? O crescimento da carteira de crédito, que é um negócio muito importante para os bancos, né? Ali onde eles geram também bastante resultado, foi mais lento. Isso porque o banco estava nichando mais, estava tendo um conservadorismo a mais para, enfim, conseguir controlar, de certa forma, a sua inadimplência, que também estava alta. Então, veja, o lado ruim disso, você tem uma margem financeira que é pressionada, você gera menos resultado, porque você cresceu menos a carteira de crédito, você está em produtos menos arriscados, de certa forma, tá? O que geram menos resultado, mas você tem um lado bom, o banco conseguiu colocar, né, a sua taxa de inadimplência de certa forma até saudável e sob controle, aí nos 3,1%. Uma das grandes coisas que a gente tem que sempre acompanhar é como que cresce a carteira de crédito dos bancos, mas mais do que isso, como que a inadimplência também vai crescendo e vai se desenvolvendo. Não adianta nada você crescer a carteira de crédito a todo custo, se sua inadimplência vai lá nas alturas, tá? Essa aqui é uma das grandes dificuldades, especialmente também dos bancos digitais, crescer a carteira, mas manter a inadimplência sob controle. Acho que o lado bom é isso, tá? A taxa de inadimplência está sob controle. Isso foi falado no resultado passado pelo próprio CEO. Resultado não, né? Se eu não me engano. Foi um conference call ali com o CEO há um tempo, né? Eu trouxe um vídeo para vocês. E ele falou, cara, o que a gente vai ver ao longo de 2023 é uma melhora nas nossas safras de crédito. A nossa inadimplência deve ficar mais controlada. A gente vai crescer de forma mais conservadora, mais visando menor risco, mas continuando a crescer. O ROI aqui pode também dar uma assustada na gente. ROI é o retorno sobre o capital do acionista. Para bancos isso é muito importante. E para todas as empresas, na verdade, né? Quanto maior o ROI, melhor. Também é um custo de oportunidade você deixar o seu capital investido numa empresa. Foi de 8,35 no quarto TRI de 22, uma queda de 7,3 pontos percentuais em relação ao ROI do terceiro TRI, ou seja, um ROI bem ruim. Em 2022 fechou em 16,3% de ROI,
bem abaixo, não, cerca aí de 5 pontos percentuais abaixo de 2021, e quando você compara outros bancos, de fato isso aqui vem pior. Banco do Brasil e Itaú devem vir com um ROI muito mais alto, aí na casa dos 20%, tá? De novo, é um ROI ruim de Santander? Não é. Comparado a várias outras empresas, continua sendo um ROI interessante, mas comparado aos seus pares, foi um resultado pior. O que eu quero dar destaque para vocês aqui também é um pouco dessa visão do Santander também crescer a carteira agro, tá? Banco do Brasil, por exemplo, é um dos bancos muito fortes na carteira agro, isso tem trazido também robustez para os resultados, tá? Como a gente viu na última divulgação, eu vou trazer para vocês esses detalhes assim que Banco do Brasil divulgar o novo resultado. Então, a gente tem, né, aqui no próprio release eles falando que seguem expandindo o ecossistema agro com ofertas e soluções ao longo de toda a cadeia. Carteira total de 37,5 bi, um crescimento de 37% ano contra ano e um market share de 6% em 2022. Eles estão focados, né, no investimento em tecnologia, otimização, pessoas, com mais de 300 pessoas dedicadas só a esse ecossistema agro. Então perceba, de fato a gente vê a carteira crescendo, um CAGR aí, uma taxa anual composta de crescimento desde 2015 de 30% ao ano, e uma carteira que tem crescido, dado ao ano passado, 37%. Isso é bom. De novo, talvez um pouco do porquê que a ação não esteja caindo muito, é por conta dessas sinalizações do que o banco vai fazer no futuro. E lembrando, a gente aqui, como a gente quer uma carteira previdenciária, a gente quer carregar essa ação, se tornar sócio da empresa ao longo de muitos anos, o que a gente tem que olhar não é necessariamente o curto prazo, e sim o longo. Então, assim, de fato, o curto prazo é ruim para Santander? É. A Americanas piorou ainda esse cenário. A ação pode ficar de lado, ou pode até sofrer, mas a gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado em conseguir comprar a bons preços, dado a margem de segurança, ações de boas empresas que têm perspectivas de continuarem pagando dividendos. E mesmo que diminua um pouco o payout no futuro, mesmo que tenha um pouco dessa oscilação, o que talvez possa ter, tá? Sinceramente falando aqui minha opinião, quanto mais ação a gente tiver, às vezes o nosso dividendo fica até mais alto, se obviamente o resultado continuar vindo bom, tá? Aqui a gente tem só um pouquinho de detalhe que eu peguei no release para vocês, para mostrar um pouco dessa evolução da inadimplência, tá? Então perceba, a gente foi vendo uma inadimplência aumentando aqui ao longo do tempo, isso é o que está também fazendo com que o resultado seja ruim, mas ainda está em nível saudável, tá? Não aumentou tanto, é um nível que dá para controlar, vamos colocar nessa palavra, fácil de você entender. Óbvio, né? A carteira PF é sempre mais arriscada também, sempre tem muito mais inadimplência. E daqui também um dos motivos, né? Muita exposição à pessoa física. Por isso que o resultado é bem mais difícil do que Banco do Brasil, que era muito mais exposto a uma carteira agro, que não é de pessoa física. Então, sempre entender um pouco dessa dinâmica é legal para você ver o resultado de curto e a perspectiva de longo prazo. E aqui um pouco do desempenho das ações ao longo do tempo e aqui a questão dos proventos, tá? Eu pensei que a gente teria um anúncio no dia de hoje, tá? Dado o resultado, mas na verdade já foi feito um anúncio, na verdade ali no dia 19 de janeiro, que foi aprovado, né? Juros sobre capital próprio, basicamente 45 centavos por unit, se eu não me engano, que vão ser pagos só em março. Então, muito possivelmente, é por isso que a gente não tem um anúncio agora. E aí você tem a Datacom disso no dia 26 de janeiro, que já passou. Então, quem comprar Santander agora não vai ter direito desse provento anunciado em janeiro. Certo? Bom, aqui dando um pouco da minha opinião, eu continuo gostando de Santander, eu acho que é um resultado de curto prazo que de fato é ruim, se você for comparar com outros bancos, se você estiver focando no curto prazo, o Banco do Brasil e Itaú vão vir bem melhores, tá? Mas, de novo, aqui é uma carteira que eu foco no longo prazo, é uma carteira onde eu quero estar com um banco robusto e um banco que entende seus problemas. E eu entendo, né, que Santander vai passar por dificuldades, mas isso vai melhorar ao longo do tempo. De fato, é um banco que tem história, e é um banco que historicamente paga bons dividendos. Pô, Bruno, mas se o resultado continuar ruim, vai vir menos dividendo. Vai, de fato vai. Agora, no curto prazo, vai vir menos. Mas por isso que eu sempre falo para vocês, vamos diversificar. Vamos ter outras empresas no nosso portfólio. Temos Banco do Brasil, por exemplo, que o dividendo vem recorde, vem bons. Temos Taesa, que veio ótimo. Aí a gente pode ter algum tipo de siderúrgica, por exemplo, que em ciclo de alta de commodity também traz bastante dividendo. Então essa diversificação traz paz de espírito também. Porque a gente sempre sabe que os resultados vão oscilar. As cotações vão oscilar. O que a gente precisa é sempre ter aporte disponível para comprar a bons preços. O meu preço teto para Sambi 11 é R$30. Não refiz o cálculo, tá? Continuo aqui com R$30 de preço teto, tá? Para Sambi 11, mas estou buscando um pouquinho mais de margem de segurança frente a esse preço teto, tá? Poderia estar comprando agora até R$30? Poderia, mas como eu mostrei para vocês, tá? Eu posso até voltar aqui para mostrar. A gente tem ação hoje a 27. Tá, na verdade, deixa eu compartilhar minha tela, né? Senão vocês não vão ver nada. Temos aqui, ó, R$27 de preço teto. Eu gostaria de ver talvez um pouquinho mais de margem de segurança, né? Dado esse resultado aí um pouquinho mais fraco. Então vamos esperar, eu vou esperar um pouco.
Vamos ver também o que os outros analistas vão falando. Normalmente as casas acabam dando recomendação de venda, isso acaba trazendo uma pressão vendedora, pode fazer a ação sofrer um pouco. E aí eu vou também acompanhar o resultado dos outros bancos, que pode também mexer nas cotações de Santander, para eu conseguir comprar a melhores preços. Já tenho uma posição, tenho um preço teto de R$ 30, poderia estar comprando agora, mas no momento não comprei, tá? Não comprei hoje. Poderia ter comprado se tivesse caído mais. Mas caso eu compre, eu vou fazer o vídeo aqui para vocês, certo? É isso aí, um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu, falou!